Olá, amigos! Mais uma vez, professor Valdemir. Trago mais um tema aqui que já é um pouco conhecido aí do pessoal que assiste o meu canal aí. Vou falar mais uma vez aqui do senhor Romilson. Anda pregando muita besteira. Romilson anda enganando uma multidão de pessoas que, a meu ver, são pessoas neófitas, que não têm conhecimento, que não estudam e acreditam em tudo que os outros falam. Aliás, que quem não estuda é obrigado a acreditar naquilo que os outros falam. Ele não estudou, ele não pesquisou, certo? É o que acontece com os adeptos aí do senhor Romilson. Ele fala muito em Atos 4:12, aliás, ele tem outros barbudos aí que anda falando que a pessoa vai ser salva no nome de Jesus. Eu pergunto, quem morreu na cruz? Foi Jesus ou foi o nome? Hã? O que é que você me diz? Não foi o nome que foi lá na cruz. Quem foi na cruz foi a pessoa de Jesus, que morreu para salvar as pessoas. Correto? Então, veja bem. Então, eles pegam muito lá em Atos 4:12, que está escrito o seguinte: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Como eu disse, você é salvo pelo nome ou pela pessoa do nome? Hã? Se fosse pelo nome, então Jesus não precisava ter vindo aqui. Divulgava só o nome dele. Correto? Aliás, o Romilson já enganou muita gente, continua enganando. Por quê? Porque ele mesmo já profetizou, e segundo ele, profetizou sobre várias vezes aí, sobre a volta de Jesus, e Jesus nunca apareceu. E ele está por aí, continuando com a mesma ladainha, a mesma besteira. Inclusive tem uns adeptos deles aí, que igual eu falei, que anda numas cidades aí do interior, colocando umas placas, uns outdoor aí, falando do nome de Yaucha, e aquele negócio todo, e só fala isso aí. Eu pergunto para você, Jesus mandou divulgar o evangelho dele ou o nome dele? Vai lá em Mateus 24:14, lá está escrito assim: e este evangelho, não está dizendo esse o nome, está dizendo, este evangelho será pregado em todo o mundo para testemunha a todas as pessoas, então virá o fim. O fim vem quando o evangelho for pregado em todo o mundo, certo? Então, eles estão divulgando o quê? Eles não estão divulgando o evangelho, estão divulgando o nome de Jesus, correto? Então, veja bem, Jesus não mandou divulgar o nome dele. Me dá uma passagem só no Novo Testamento, onde Jesus diz assim, vocês vão e divulguem o meu nome. Não é pela minha pessoa, é pelo meu nome que as pessoas vão ser salvas, certo? Dá a passagem aí no Novo Testamento. Pede para o Romilson colocar aí. Eu sei que vai ter muito comentário ao contrário aí, porque os seguidores dele são pessoas que, vamos dizer assim, de mente fechada. Eles não estudam a Bíblia. O Deus deles chama-se Romilson. Então eles acreditam em todas as besteiras que o Romilson fala. Aliás, é o Romilson e o Juarez Vital, que é outro enganador, que eu já desmascarei ele aqui também nos vídeos meus, e muito em breve vou falar dele novamente, certo? Então, o Juarez, o Romilson, é tudo farinha do mesmo saco. Não muda nada, certo? Então, veja bem, e eles continuam com essas besteiras aí. Aliás, tem uns vídeos dele aí que fala sobre a Trindade, que as pessoas estão sendo enganadas pela essa doutrina da Trindade, que é uma doutrina satânica. Até parece que a palavra Trindade foi inventada pela Igreja Católica. Eles dizem que a Trindade surgiu com a Igreja Católica. Quanta besteira por falta de conhecimento, né? Então, veja bem. Ele fala que a Trindade surgiu no concílio de Nicéia, em 325. Ele nunca leu esse livro aqui, né? A História dos Concílios. Se ele tivesse lido, não falaria a besteira que está falando. O concílio de Nicéia, ele foi no ano 325, mas o concílio de Nicéia não foi para falar sobre a Trindade. Não. O concílio de Nicéia foi para outro assunto, não tem nada a ver com Trindade, certo? Quem que convocou o concílio de Nicéia? Foi o imperador Constantino, em 325. Aí ele diz assim, que Constantino é o fundador da Igreja Católica. Outra besteira, porque não conhece a história dos imperadores. Diocleciano, ele já perseguia a Igreja. Constantino vem depois de Diocleciano. Constantino começou a reinar ali em 305, certo?
Foi até 337. Então veja bem, como é que Constantino é o fundador da Igreja Católica se ela já existia? Certo? Não está falando besteira um camarada desse? E o que estava combatendo o Concílio de Nicéia? É que tinha um bispo, certo? Que estava difundindo umas ideias, dizendo que o Filho Jesus, ele é posterior ao Pai, ou seja, ele vem depois. Constantino falava que Jesus não foi gerado, ele foi criado. É a mesma doutrina da Testemunha de Jeová, viu? Então, as Testemunhas de Jeová são arianos, porque estão pregando a mesma heresia de Ário. E a Igreja Católica levou mais de 400 anos para combater essa heresia aí de Ário e não conseguiu, ela permanece até hoje. Tanto é que toda pessoa que diz que Jesus foi criado, ele é ariano, porque Ário foi quem realmente difundiu esse ensinamento, certo? Então veja bem, o Concílio de Nicéia em 325, a mandado do imperador Constantino, foi para combater essa heresia, que Jesus, vamos dizer assim, ele foi criado, ele é posterior ao Pai. Isso não é verdade. Ário estava errado, certo? E então, aí o Romilson pega aí dizendo que a Trindade foi uma doutrina da Igreja Católica que surgiu no ano 325. Besteira, porque ele não sabe o que está falando. E os adeptos dele também estão falando besteira, porque ele não sabe o que estão falando. Correto? A Igreja Católica, como eu já falei em outros vídeos meus aqui, ela fez 21 concílios. Ela fez muito mais, mas 21 são concílios ecumênicos. O que é um concílio ecumênico? É um concílio onde a igreja traz representantes de todas as partes do mundo, certo? E o concílio de Nicéia foi um que aconteceu em 325, na cidade de Nicéia, que antigamente era chamada de Ásia Menor, hoje é a atual Turquia. Esse concílio foi realizado lá, correto? Então, seu Romilson, o senhor procura estudar um pouco mais, deixa de falar besteira. E você que é seguidor aí do seu Romilson, por que você não vai estudar, rapaz? Em vez de ficar falando besteira, difundindo aquilo que você não sabe. Tá cheio deles aí. Tá cheio de adeptos. E como eu falei, todos eles neófitos, não têm conhecimento, falam besteira e não sabem o que está falando. Eles querem divulgar só o nome de Jesus Cristo. Aí fala lá que o nome Jesus significa porco. Ele nunca leu hebraico, esse camarada nunca entrou dentro de uma escola para estudar hebraico, ele não sabe o que está falando. Tem um professor aí, que tem um canal aí no YouTube, que é o professor Fábio Sabino. O professor Fábio Sabino já desmascarou ele muitas vezes, provou que pelo hebraico não tem nada a ver de porco. Porco é quem anda comendo essas doutrinas erradas, essas besteiras, esse lixo que o senhor Romildo anda difundindo, e junto com o Juarez Vital lá, outro bobo que não sabe o que fala, se intitulando Messias, e recentemente aí quebrou até um pé. Eu pergunto se Jesus Cristo andava com o pé quebrado aqui, usando muleta. Cai na real. Vocês já foram enganados, continua sendo enganado e continua com a mesma besteira. Eu já falei, todos aqueles que seguem o senhor Romilson vão se perder. Esse povo está caminhando a passos largos para a perdição. Vai, como ele diz, o inferno, vai para o inferno, certo? É isso que vocês estão procurando. E fica esse monte de bobo aí, porque o nome é Yahshua, e nunca estudaram nada, e fica falando besteira, e pessoas ainda acreditando no que esse homem está falando. Olha nos vídeos dele, quantas vezes o seu Romildo já marcou a volta de Jesus e ele nunca voltou, certo? Aí faz uns cálculos lá nas 2.300 tardes e põe lá 7 anos de tribulação que não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? E fica falando esse monte de besteira. Por que vocês não vão estudar, gente? Deixa de ser bobo, deixa de ser neófito, acorda para a vida. Vocês estão seguindo um falso profeta que já fez vários discípulos aí, esses discípulos andam discipulando mais gente aí, todos eles para caminhar para a perdição. E o diabo gosta dessas coisas, certo? Porque Romilson mente, o Juarez Vital é outro mentiroso, enganador, e eu vou trazer um vídeo dele aqui falando outras besteiras dele também, certo? Então fica aí. Eu sei que vai ter muitos comentários aí falando que eu estou falando abobrinha, mas veja a data aí, as datas que ele marcou para a volta de Jesus, se alguma delas se cumpriu. Nenhuma.
não se cumpriu e nem vai se cumprir. Por quê? Porque de acordo com Deuteronômio 18, 22, quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, esta é a palavra que o Senhor não falou. Esse profeta é mentiroso e a Bíblia diz, não tenha medo dele. Certo? Eu volto muito em breve aí, beleza? Deixa aí nos comentários. Aproveita e compartilhe o vídeo aí com seus amigos, que é para ver se esse vídeo chega até o Romilson lá. Vamos ver se ele tem coragem de me refutar. Eu duvido.